Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 13 de abril de 2024, estamos encerrando a segunda semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz para os discípulos, mas também diz para todos nós: sou eu, não tenhas medo. Ou seja, não podemos alimentar os nossos medos, mas sim precisamos alimentar nossa coragem. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos estão sozinhos no barco. Mas, no início do capítulo, Jesus estava cercado por uma grande multidão e perguntou a Felipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? E assim, Jesus realiza o quarto sinal dos 7 sinais do Evangelho de João, a multiplicação dos pães, que está em João capítulo 6, versículos 1 a 13. E amados irmãos e irmãs, e vendo esse milagre, incentivado pelos discípulos, por isso Jesus mandou eles irem embora, todo aquele povo quer fazer Jesus rei. Mas o Mestre Jesus manda os discípulos irem embora, sozinhos, despedindo a multidão pessoalmente. Vejam, para Jesus seria muito mais fácil despedir aquela multidão auxiliada pelos apóstolos. Mas, infelizmente, era eles que estavam incentivando o povo a proclamar Jesus rei. E lembrem, quando Pilatos pergunta: tu és rei? O que Jesus diz? Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus não veio resolver nosso problema, amados irmãos, aqui na terra. Ele veio resolver nosso problema, foi lá no céu. E assim, amados irmãos e irmãs, os discípulos veem os seus planos frustrados, pois era eles que estavam incentivando o povo a proclamar Jesus rei. E sozinhos atravessam o lago, amados irmãos, em direção a Cafarnaum. Mas, durante a travessia, uma tempestade atinge o barco e os discípulos ficam apavorados, pois eles estão sem Jesus. Vejam, eles estão sozinhos. Então, no outro momento, Jesus estava dormindo no barco e acalmou a tempestade, mas hoje eles estavam sozinhos no barco e sem Jesus. E, amados irmãos e irmãs, o Mestre reaparece e imediatamente eles chegam ao outro lado do mar. Vejam, antes que eles estavam sozinhos, o vento soprava ao contrário, mas agora não, eles estão com Jesus e o vento sopra a favor. Assim, amados irmãos e irmãs, podemos tirar 3 conclusões do Evangelho de hoje. Primeiro, nem sempre os planos de Deus, amados irmãos, são os nossos planos. Vejam, às vezes Deus quer uma coisa e nós acabamos querendo outra. Então, nem sempre a gente tem coincidido com os nossos planos. Ou, como diz Maria, dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós, amados irmãos, temos dificultado bastante os planos de Deus, pois nós muitas vezes só queremos fazer aquilo que dá na nossa vontade. E é claro, amados irmãos e irmãs, segunda conclusão,
Sem Jesus, até mesmo os problemas mais simples, né, ou menor dos problemas, vira uma grande tempestade. Vejam, sem Jesus, toda a nossa vida entra em desespero, entra em tempestade. E assim, amados irmãos e irmãs, no terceiro item diz o seguinte: com Jesus, todos os problemas têm solução. Vejam, olha aí, com Jesus, todos os problemas têm solução, basta confiar. E, amados irmãos, como diz aquela frase, não diga a Deus que você tem grandes problemas, diga aos problemas que você tem um grande Deus. Pois, amados irmãos e irmãs, né, basta confiar, pois com Deus todas as coisas se tornam possíveis. Lembra daquela frase que eu coloquei, né? A gente não reza, né, depois que tudo é impossível, mas a gente reza para que tudo seja possível. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.